Olá, eu tenho uma palavra para você, uma palavra de Deus para você. Você gosta de ler a palavra do Senhor? Você tem sede da palavra de Deus? Eu amo ler a palavra do Senhor. Eu amo sentir o Senhor falar comigo através dela, me ensinar o caminho que eu devo seguir. E hoje eu quero refletir um pouquinho em alguns versículos com você. Eu quero refletir um pouquinho sobre a vida do rei Ezequias. Não tem como nós estarmos vendo tudo, porque a história dele, ela aparece em vários lugares. Eu quero ler com você no livro de Segunda Reis, mas ela vai aparecer no livro de Segunda Crônicas, ela vai aparecer no livro de Isaías. A história dele é uma história muito linda, uma história de quem realmente confiou no Senhor. E eu quero ler aqui, primeiro ler um versículo com você, de 2 Reis 18, o versículo 6. Fala assim: Ele, o rei Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele e era bem-sucedido em tudo o que fazia. Olha só que palavra maravilhosa. Nós podemos falar: Senhor, quero ser como o rei Ezequias, vou agir como o rei Ezequias, e eu peço que o Senhor esteja comigo em tudo aquilo que eu fizer, que o Senhor venha estar comigo a cada passo da minha vida, que eu seja abençoado por ti. Se o Senhor fez por Ezequias, o Senhor pode fazer por nós também. Só que aqui nós vemos que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Se nós vermos o início do versículo 5, fala assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos confiar nele, que nós venhamos abrir o nosso coração, porque crer é algo, todos nós, a maioria das pessoas, creem que o Senhor existe, mas o Senhor, ele não quer que nós apenas venhamos crer que ele existe, mas que nós venhamos confiar a nossa vida a ele, que nós venhamos buscá-lo, que nós venhamos colocar ele como Deus das nossas vidas. É isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos buscar ele de todo o nosso coração. Quando nós vemos a palavra de Ezequias, eu creio que dá para sintetizar naquele versículo de Mateus 6,33 que Jesus deixou para as nossas vidas: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Eu vejo mais ou menos a vida do rei Ezequias dessa maneira. Poderia dizer: buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas foram acrescentadas para a vida dele, porque aqui nós vemos, né? Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Quando nós vamos ver aquilo que o rei Ezequias fez, um dos seus primeiros atos, aliás, a primeira providência dele, fala assim que no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, o rei Ezequias abriu as portas do templo. O rei Ezequias foi purificar o templo. O rei Ezequias colocou os sacerdotes e levitas para se consagrarem. Convocou o povo para voltar a adorar o Senhor. E ele reabriu as portas do templo, consertou o templo, fez uma obra e colocou aquele povo para adorar o Senhor. Fez um sacrifício enorme, lindo, como fazia naquela época, apresentou os sacrifícios ao Senhor de acordo com os ensinamentos do Senhor e levou o povo de Judá a adorar a Deus. Logo em seguida, ele vai celebrar a Páscoa, ele busca cumprir os ensinamentos do Senhor. E o Senhor fala: busca em primeiro lugar o meu reino, busca em primeiro lugar a minha justiça, eu cuido de você. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para o Senhor, confiar no nosso Deus. Não é falar para você
que você não vai ter problema, que no mundo não você não vai ter aflição, porque o contrário, o versículo é o contrário disso, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus diz isso para as nossas vidas. Então nós sabemos que enquanto nós caminharmos nessa terra, nós teremos as adversidades, nós teremos as nossas lutas, elas fazem parte da vida do ser humano, mas nós temos que levantar a nossa cabeça e marcharmos, levantar a nossa cabeça e confiarmos no Senhor, aquilo que está na nossa mão, que nós sejamos fortes, corajosos, batalhadores, guerreiros, que nós venhamos fazer tudo que nos cabe, que nós venhamos ser pessoas realmente trabalhadoras, pessoas dignas, e aquilo que nós não conseguirmos, não deixe o seu coração se entristecer, não se preocupe, porque o Senhor, Ele cuida de você. O Senhor, Ele vai estar contigo todos os dias da sua vida. Assim como a palavra falou aqui sobre Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. É isso que nós precisamos fazer. E o Senhor estará conosco no nosso amanhã. Nós podemos ter adversidade? Sim, claro, normal da vida do cotidiano, mas o Senhor estará conosco para nos ajudar, para nos dar sabedoria, para nos dar força, para nós passarmos por cada uma delas. Enquanto nós estivermos nessa terra, que nós venhamos levantar a nossa cabeça e confiar nesse Deus maravilhoso, confiar a nossa vida por inteiro nas mãos do Senhor, e Ele cuida de nós. Aqui eu vou repetir: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Eu quero aproveitar e lembrar com você aquele versículo de Isaías 1:19, fala assim: se quiseres e obedeceres, comereis os melhores frutos dessa terra. Então, assim, se nós buscamos ao Senhor, se nós entregamos a nossa vida a Ele, o Senhor, Ele cuida de nós e Ele nos encaminha na nossa vida. O Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. E nós, o que nós precisamos obedecer? Hoje nós não obedecemos a lei de Moisés. Hoje nós obedecemos aquilo que Jesus nos coloca no novo mandamento, né? No Novo Testamento, perdão. E só que assim, a Bíblia, ela é um todo. Nós vamos aprender, tem muitas coisas de todo o Antigo Testamento que nós colocamos em prática nas nossas vidas. Tem coisas que não mudaram, além de todas as histórias que nos ensina aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer, que nós possamos aprender com os erros dos outros, para que nós não venhamos sofrer. Se nós podemos ver aquilo que os outros já cometeram de errado e pudermos evitar, nós vamos evitar problemas nas nossas vidas e nós com isso seremos abençoados, pois nós evitaremos muitas situações difíceis nas nossas vidas. Por isso nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e confiar nela. E o rei Ezequias, ele é um bom exemplo para as nossas vidas, porque ele teve falhas. O coração dele, em determinado momento, ficou cheio de orgulho, mas mesmo assim o Senhor mostrou que ele estava errado, ele se arrependeu dos seus pecados, e é assim que nós devemos fazer quando nós vemos que estamos fazendo coisas que desagradam ao Senhor, que nós venhamos buscar nos arrepender das nossas falhas e corrigir os nossos caminhos. Eu vou colocar para você os capítulos onde tem a vida do rei Ezequias, e se você quiser, você pode tirar um tempo para estar lendo aí na tua casa. Aqui no livro de 2 Reis, ela começa aqui no capítulo 18 e vai até o 20. No livro de 2 Crônicas, ela começa no 29 e vai até o 32. No livro de Isaías, começa no 36 e vai até o capítulo 39. E a história é linda. A gente vê que Ezequias, ele teve problema, mas quando ele teve problema,
o Senhor o abençoou de uma maneira extraordinária, mas eu vou deixar para que você leia. Porém, eu vou ler um versículo, alguns versículos para você, mas a história você vai ver. Aqui no capítulo 32 de 2 Crônicas fala assim: no momento que Ezequias estava passando pela maior aflição do reinado dele, fala assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem por causa do rei da Síria e desse seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Eu convido você, confia a sua vida ao Senhor, se apegue nele, se é que você já não tem uma vida de entrega ao Senhor, mas que você se apegue nele todos os dias da sua vida. E é o Senhor quem vai te ajudar, é o Senhor que nos seus momentos difíceis, Ele vai estar na sua vida e Ele vai te ajudar e vai travar as suas batalhas, vai lutar as suas guerras. Eu convido você, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nesse momento, Senhor, eu oro, Pai, juntamente com essa pessoa, Deus. Nós acabamos de ver essa palavra, Pai, onde nos diz, Senhor, para nós nos apegarmos a Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, para nós confiarmos no Senhor, na nossa caminhada, obedecermos aos Teus ensinamentos, Deus. Senhor, eu não sei o que essa vida está passando, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha ao encontro dela, Pai. Nós acabamos de ler essa palavra, Senhor, onde nos diz para nós não termos medo, Senhor. Fala aqui, Senhor, para nós sermos fortes e corajosos, para nós não termos medo e nem desanimarmos pelos problemas que se levantam, por causa desse enorme exército que se levanta, mas fala assim para nós não termos medo, porque conosco está um poder maior, porque conosco está o Senhor, o nosso Deus, o soberano, o Deus todo-poderoso para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. Senhor, e aqui está falando que o povo ganhou confiança através dessa palavra, Senhor. Pai amado, e essa palavra vem nos encorajar e nós ganhamos confiança, Senhor, para levantarmos a nossa cabeça, Senhor, para não ficarmos com o nosso coração apertado, para não temermos o amanhã. Oh, Senhor, e nós vamos ser, sim, fortes e corajosos, Pai, que a tua força, o teu renovo já vá, Senhor, de encontro a essa vida, Pai. Vá dando, Senhor, um novo ânimo, Pai. Que assim, Senhor, como esse povo ganhou confiança, que essa vida que ora comigo, Pai, ela venha, Senhor, ganhar um novo ânimo, venha ter confiança, venha, Senhor, repreender o medo, venha se levantar, ser forte e corajosa, Pai, e venha marchar, porque com ela vai estar o Senhor para ajudá-la, para ajudar a cada luta, a cada batalha, a cada desafio. É o Senhor quem vai estar na vida dela, o poder maior, aquele que não existe outro igual, aquele que não existe outro semelhante, aquele poderoso até mesmo nas causas impossíveis, é o que está nessa vida, começando a operar nesse momento de uma maneira extraordinária, de uma maneira especial. O Senhor luta as nossas batalhas. Conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Alabachuri canta lamaia. Senhor, opera nessa vida, opera, Senhor, restaura, fortalece, abençoa, que o coração dela venha descansar em Ti, venha se apegar em Ti, confiar em Ti todos os dias da sua vida. E tudo aquilo que ela fizer vai ser bem sucedido para a honra e glória do Senhor, porque é o Senhor quem abençoa. Amém? Confia no Senhor, entrega tudo nas mãos dele e você vai ser abençoada, abençoado todos os dias da sua vida. Fica com Deus, fica na paz.